bem? Boa tarde, Caxias. Boa tarde, região dos Cocais. Estamos chegando com mais um Panteão Cast. Hoje recebendo a Kessia Reis. Está aqui a nossa contadora. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre reforma tributária. A gente estava escutando muito falar aí na TV, na internet, nos portais de notícia. Mas a gente vai entender um pouco o que isso vai impactar a nossa vida, o que vai mudar, quando vai mudar, porque por enquanto a gente sabe já que já foi aprovado na Câmara dos Deputados esse texto e a gente precisa entender aí como essa reforma ela vai repercutir na nossa vida, né? Então vou só aqui dar uma primeira informação, né? Depois de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados deu um passo aí para aprovar a reforma tributária. Na última sexta-feira, dia 7 deste mês, a primeira fase da reforma, que reformula a tributação sobre o consumo, foi aprovada. O texto segue agora para o Senado Federal, onde precisa ser aprovado em 2 turnos por pelo menos 3/5 do parlamento, ou seja, 49 senadores, né, para ser promulgada em seguida pelo presidente da República. Então, a gente vai vivenciar aí uma nova maneira de cobrar impostos no Brasil, né? É importante a gente saber porque todo mundo paga imposto, né? Verdade. Boa tarde, Kessia, e assim, é um prazer lhe receber novamente aqui, tá? Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Boa Obrigada, tarde. Júlio Manuel, novamente pela oportunidade. Como eu te falei, um assunto que eu gosto de falar dele e sempre toquei nessa questão, né? Aí da reforma tributária. E assim, de fato, eu queria só que, se for possível, a gente dizer como é que é feito hoje, né, a forma de cobrar imposto, para que a gente possa passar para a forma que o governo pretende cobrar, né? Exatamente, deixando bem claro aí para todos, né, que essa reforma tributária tem muita gente vendo com uma salvação da lavoura, tem gente achando que é a salvação da humanidade. Enorme, mas primeiro de tudo a gente tem que deixar claro que os impostos, os principais impostos de pauta da reforma tributária são os impostos sobre consumo, e como hoje eles são divididos. Hoje a gente tem os impostos de consumos federais, que é o IPI, o COFINS e o PIS e COFINS, mais conhecido. E sobre a questão da parte estadual e municipal, a gente tem o ICMS e o ISS. Sim. Então a gente tem 3 federais e a gente tem 2 aí a cunho de estado e município. Então nesse caso, cada ente federativo cobra os seus impostos. Exatamente. Então a gente está falando de 5 impostos, a qual a reforma tributária quer bater em cima desses 5, a priori. Então, assim, um texto que ainda deixa de lado muitos outros impostos. Mas o ponto alto delas é o imposto sobre consumo, que, repetindo, hoje a nível federal a gente tem 3, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso. Tem o PIS e COFINS, que é o imposto, né, no Programa de Integração Social, e o COFINS, que é sobre a Seguridade Social, a contribuição. Então, assim, são impostos diretamente aliados ao consumo. Quem paga é o consumidor final a nível federal. E quem é o recolhedor deles é a União. E os impostos a nível de estado, que é o ICMS, no caso, que é um dos mais complicados e o pior de todos, por assim dizer. E o ISS, que é o imposto municipal. Então, a reforma ela quer mudar esse cenário. O mais interessante é que o ICMS deu tanto o que falar no governo do Bolsonaro, e agora o ICMS voltou a ser cobrado e a gasolina não subiu. Aí a gente percebe que o problema era o presidente, não era o ICMS, né? Então, assim, só para... Pois é, e aí contextualizando também a questão dessa parte, né, política, já colocando aí uma visão minha que é algo que é importante também, a reforma administrativa, que no meu ver, teria que ter sido em primeiro momento. Mas, teria que vir antes da reforma tributária. Né? São 2 reformas muito importantes, mas a administrativa, a meu ver, teria que ter vindo primeiro. Mas já que estamos de tributário, vamos falar de tributário. Vamos falar de tributário, né? Então, assim... vamos ver aqui como é que a gente começa. Então, assim, essa proposta de emenda é uma proposta de emenda à Constituição, caso aprovada pelo Congresso Nacional, vai, um projeto de lei, vai unificar os tributos do consumo, né? E nesse caso, a minha primeira pergunta: todos esses impostos que você acabou de citar aí,
eles seriam cobrados só pelo governo federal, é isso? No caso, seriam cobrados todos pela União, divididos em 2 momentos. Um momento que seria a criação da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços a nível federal, e os impostos sobre bens e serviços, que é a IBS, também de cunho da federação, porém aí com a participação, com a repartição, né, para os estados e municípios. Então, assim, seria a criação, unificação de 5 impostos transformados em 2 momentos. Um para recolhimento da federação diretamente, que seria a CBS, e o outro para também de recolhimento da federação, porém para os municípios e estados. Agora, nesse caso, onde ficaria? Teria que ser criado, será que vai ser criado um fundo para que esse recurso esteja todo lá? É assim que eles vão fazer? Uma das pautas também da reforma tributária são a criação de fundos para os benefícios fiscais. Porque, sabe assim, hoje a gente percebe que, embora sejam cobrados todos esses impostos, mas cada ente cobrando os seus, ele tem como negociar coisas para os seus estados, por exemplo, investimentos e tal. Aí é que entra aí, digamos, os critérios de crítica à reforma, né? Então, assim, vamos deixar bem claro para quem nos assiste agora que ainda é algo muito por cima, né? Então, assim, tá tendo todo esse burburinho em relação à reforma, porque realmente, como você colocou aí, até mais de 30 anos, já começou ainda com 1989, esse burburinho de se fazer uma reforma tributária no Brasil. Muita coisa vem se mudando em paralelo, então já temos mais até de 30 anos. Eu sempre coloco muito nas minhas redes também essa defesa da reforma tributária, mas a gente ainda está se falando de algo muito cru, né? Ainda não tem muita divisão. Então, assim, é uma coisa que eu até falo como critério de conscientização, que eu gosto de bater nisso como contadora, das pessoas observarem mesmo, porque ainda tem muita coisa a ser definida. A gente sabe que ainda vai passar pelo Senado Federal, mas eu queria saber assim, do jeito que está sendo cobrado esses 2 impostos, né? E eles ficando todos no governo federal, isso não vai tornar os estados e municípios reféns do governo federal? Vamos observar como está agora. Vai causar muita discussão. Porque hoje, como é que é o cenário hoje? Vamos estar sempre trazendo para as pessoas. Poucas pessoas sabem como funciona hoje, né? Para poder já pegar algo novo, porque é um assunto bem complexo, mas vamos tentar contextualizar. É que hoje a gente tem essa figura desses 5 impostos sobre o consumo, né? Então, toda essa parte de IPI, PIS e COFINS, a própria União que administra. E uma parte, sim, volta também para a repartição para os estados. E tem os impostos de ICMS e ISS, que é a cargo do estado e do município. Né? Então, assim, hoje a gente tem também o que a gente chama de guerra fiscal entre os estados. Então, cada estado hoje, ele faz uma sua propaganda para que as pessoas, para que outros estados invistam, tem os protocolos. Então, assim, hoje a gente vive num cenário de manicômio tributário realmente. Né? Porque é imposto sobre consumo, é federal, é estadual, é municipal, aonde incide, aonde não incide, se eu presto um serviço... Só uma coisa, hoje... Por exemplo, se o governo do Maranhão ou o governo do Piauí quiserem aumentar o ICMS, eles podem, eles têm poder para isso. Exatamente, eles têm poder para isso. Com a reforma, eles não terão mais. Aí vai ser a federação que vai tomar de conta. Então, porque a gente vai ter um imposto de valor agregado, que é a federação. Então é aí que está tendo já as primeiras brigas. Porque aí pode haver queda em arrecadação. Vai haver queda na vai acontecer, né? Vai haver, porque a gente não vai ter assim, o que o Estado vai ter de atrativo para fazer os protocolos, que hoje também, hoje existem muitos protocolos, por exemplo, Maranhão e Piauí decidem que vai ter redução de base de cálculo de ICMS na camisa. Entendi. Um exemplo. Então, assim, hoje quem é que vai definir isso é a federação, e o Estado fica como? Então, muitos já tá dando esses burburinhos aí. Quem é que vai definir o critério de repartição? E o percentual para cada estado, né? Exatamente. Gente, não tem ainda esse percentual. Não, eu acho que essa discussão ela vai render, viu? Vai render muito. Então, que eu coloco... Porque, assim, tem a questão também aí de que, uma vez aprovado, uma vez a reforma aprovada, o município não vai decidir se adere ou não. Ele só vai acatar, né? Exatamente, não é uma, não tem não é uma questão de adesão. A gente está falando de mudar o sistema tributário brasileiro. Eu acho que a discussão... Pior, que é o consumo. A discussão ela é importante e
E assim, eu acredito que nessa hora aí cabe uma pressão de prefeitos, de vereadores, da população, para que a gente não deixe assim que determinados estados ganhem mais do que E é muito importante deixar claro para todos, porque vai refletir no nosso bolso. Porque quem cabe todo esse recolhimento é o consumidor. Porque assim, o poder de investimento do município e do estado vão ser impactados positivamente ou negativamente, assim que for aprovado, né? Mas só que uma pergunta antes da gente entrar nos pormenores. Ela está prevista para valer a partir de quando essa reforma, se aprovada? Período de transição de 2026 a 2033. Então é uma reforma de longuíssimo prazo. Por isso que dá a importância da gente começar a estudar de verdade o texto e começar a acompanhar isso de perto. Mas é um processo longo. Eu acho que na pressão, assim, junto a deputados e senadores, ainda dá para mudar alguma coisa. Dá sim. Dá tempo ainda, né? Dá sim. A gente está falando de mudar a parte federal, IPI, PIS e COFINS entre 2026 a 2027, e a parte de impostos de estado e município entre 2029 e 2033. Então eu acredito que até lá muita coisa pode mudar. Mas assim, essa questão aí desse imposto de valor agregado, dessa unificação, de ter essas contribuições separadas, já é algo que muitos países adotam. Então o Brasil, a nível mundial, digamos que ele está até atrasado com o manicômio dele, né? Que já era algo que era para ele ter tomado a frente há muito tempo. Muitos países mais avançados estão adotando esse sistema de simplificação tributária. Porque hoje a gente tem, além desses 5 que está sendo tratado, a gente tem imposto de renda ainda, que ainda não foi mudado, tem as contribuições sobre lucro líquido, sobre lucro presumido. Tem outras contribuições de melhoria. O Brasil ainda tem muita coisa a se mudar. Isso aqui seria só o ponto inicial da conversa. Não seria interessante também, porque agora um dia desses no governo do Temer passou a autonomia do Banco Central. Não seria interessante o Banco Central tá dentro dessa reforma também? Porque eu sinceramente, eu particularmente não acho interessante que o Banco Central seja independente da forma que está. Porque a independência que eles estão falando aí, ela para o Brasil, para mim, não considero independência, porque ela está na mão dos banqueiros. Então os banqueiros não vão trabalhar uma taxa de juros a favor da população brasileira. Ela vai trabalhar interesses, mas levando em conta os interesses dos bancos. Então eu comparo da seguinte forma: é como se os ovos da galinha tivesse na mão da raposa. Eu acredito, entendeu? Assim, Julimar, é por isso que é tão demorada a coisa. Exatamente. Porque não é só definir uma unificação de tributos, não é definir só uma alíquota, né? Porque assim, é algo que reflete muita coisa. É como eu falei, gente, significativamente não vai ter uma economia de impostos. Exatamente. Então não é essa Nós não estamos falando de redução de imposto. Exatamente. Aí, né? Vai ter assim uma redução de uma alíquota em alguns grupos, vai zerar alguma coisa como hoje já existe. Me parece que o governo está trabalhando uma maneira... Que é algo que a gente já vai entrar em quais segmentos que vai ter isso. População. Eu escutei uma conversa de que o governo federal estaria querendo, a princípio era de quem ganhasse até 5 mil não pagasse impostos, mas parece que esse valor diminuiu, né? Ainda não fluiu ainda não saiu. Teve um crescimento que é 2 salários mínimos. Né? A partir desse ano, até 2 salários mínimos está isento. Olha só, então ele já está, digamos assim, melhorando mais, só que mas com a aprovação está longe ainda, para poder a conta equilibrar, porque... De acordo com os economistas, no mínimo 3.500 seria o ideal de isenção de imposto de renda. De isenção, né? Uhum. Então, olha só, e eu acho que assim, para o dinheiro entrar, para equilibrar a conta, só vai depois que a reforma for aprovada. Porque esse dinheiro só volta com a cobrança de imposto de pessoas que hoje não pagam, né? Exatamente. Gente, assim, eu defendo muito a questão da reforma, da simplificação. Como contadora, vai poupar muito o nosso tempo. Financeiramente, como eu estava falando, há um ganho quando a gente se poupa tempo de trabalho. Hoje a gente tem aí, digamos que hoje, um ano tem 365 dias, metade disso é para apurar imposto. Para apurar, é verdade. E muito do que a gente ganha é para pagar. Eu acho que a gente trabalha o quê? Hoje 4 meses para pagar imposto,
Exatamente. Basicamente isso, né? E aí, assim, vai simplificar muito. A gente tem muito a ganhar com isso. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, que a visão do hoje é importante. Hoje Sim. também tem brechas na parte da tributação. Só que, pela falta de conhecimento, muitas pessoas não se aproveitam disso. Né? Então, assim, falando de ganhos, né, até pontuei aqui algumas principais mudanças. Fala-se muito em zerar alguns itens da cesta básica, mas não está definido que itens seriam esses. É um critério de avaliação muito rigoroso para entender o que é básico e o que não é básico, para poder ter essa alíquota zero aí para o consumidor. Eu vi o Boulos, que é um deputado a favor do governo, né? Ele dizendo que tem pessoas do agronegócio, tem uma bancada lá do agronegócio querendo passar produtos que não são da cesta básica para ter isenção de impostos. Ou seja, eles querem se beneficiar. Tipo. Sendo que hoje o agro, com uma tributação bem organizada, ele já tem muitos benefícios. Demais. Tanto o Simples Nacional, insumos, máquinas, equipamentos. Me parece que eles estão querendo cobrar imposto em cima de defensiva agrícola, por exemplo, que não é bom para o solo, se a gente for analisar, né? E hoje está sendo usada uma quantidade assim enorme de agrotóxico nos alimentos. Isso não é bom. E tem muito dos insumos que já tem benefícios, né? Muitas máquinas, tratores as colhedeiras, todas elas têm benefícios fiscais hoje já. A questão é que tem que conhecer isso, né? Até um carro que o dono de uma fazenda vai comprar, ele tem alguma isenção. Ele tem que justificar esse carro. Porque se for um carro que não é para trabalho, ele tem que ser, no mínimo, a depreciação dele tem que constar na declaração de pessoa física. Quando eu fiquei sabendo disso, rapaz, muita facilidade. Mas... Parece que... Então eu tenho que começar a ser rico logo, sabia? Porque o rico tem mas aí tem essa contrapartida. Você pode comprar um carro, mas se ele não for para uso da empresa, você pode ser autuado. Mas tu acha que eles vão botar? Eles não vão botar. A gente sabe que tem gente mas que aí a nota fiscal eletrônica, esse federal tem 5 anos para cobrar. Se ele compra um carro para ele, né? A gente sabe que hoje mesmo tem gente que está num patamar de empresa de pequeno porte ou de grande porte, mas ele está ainda com médio ou microempreendedor. É as enroladas. Poxa, aí o cara quer vazar dos impostos, né? Então tem isso, gente. Então sobre a cesta básica tem essa proposta aí de zerar, mas eu sempre gosto de dizer, Julimar, não sei se a linha de raciocínio está clara, se está sendo básica a linguagem, senão você me fala. Sim, mas tá legal, acho que tá bem claro. Gosto de dizer que tem contrapartidas. Então, se zera um imposto de algum lugar, vai refletir em outro. Então, dentro da proposta, tem essa questão da redução da alíquota zero, não é nem redução, a alíquota zero para a cesta básica. Tem a questão também da redução de até 60% para medicamentos. Que vão refletir em outras cadeias. Por exemplo, serviços para a internet, dentro da reforma tributária, um dos que vão sofrer mais as operadoras de internet. Elas vão pagar um pouco mais, né? Exatamente, vai aumentar um pouco a tributação delas, sendo que são serviços que hoje eu julgo como essenciais. Eu acredito que deva entrar nessa reforma, porque eu já estou vendo sendo trabalhado via... confesso que eu não sei quanto eles pagam, né? Não só os provedores, mas eu falo a internet de modo geral, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Provedores hoje, a de nível de Simples Nacional, tem alíquotas a partir de 15,5% a 32%, dependendo do regime tributário. Porque assim, eu estou vendo uma discussão de que eles poderão ser mais regulamentados, digamos assim. Porque tanto no conteúdo, mas eu acho que também nessa parte do... Eu já escutei, por exemplo... jornalistas, por exemplo... O YouTube já está tendo retenção na fonte de propagandas as quais não são veiculação, não são do exterior, sejam do Brasil. Eu já vi também um debate muito interessante a respeito do conteúdo jornalístico utilizado, porque você teria que dar a fonte, né? Ou teria que remunerar a pessoa que produziu o conteúdo. O autor, né? Então, eu acho que isso aí... Eu acredito que ainda dê tempo. Eu já vi o Flávio Dino falar disso aí, mas relacionado ao conteúdo, sobre a maior responsabilidade das pessoas. Tal. Daí tem uma regulamentação maior da internet. Porque hoje, realmente, a internet está um lugar
onde muita gente pode entrar, mas pouco se paga, dependendo... Exato, né? Tem mais gente ganhando do que pagando. E falando a nível de imposto, eu atendo muito a área, né? Muito jovem, né? Que está aí ganhando dinheiro com o YouTube, com essas plataformas digitais e não estão pagando, né? Não estão recolhendo imposto. Poxa, tem gente milionária que... mas aí a gente não sabe a hora que a bolha estoura, né? Porque a gente tem Pix, tem esses recebimentos que são todos vinculados à Receita. Gente, assim, eu não... O Julimar tá falando aqui dos que não pagam e tal, mas só que assim, a conta chega. Vai chegar uma. A gente não pode dizer com quem, que a ética não permite, mas a conta chega, então é melhor fazer a coisa certa. É verdade, então é importante que a gente não... E aí também tratando que a gente conheça mais dessa reforma aí, né? Exatamente, os veículos, né? Como eu estava falando das contrapartidas, hoje não tem os IPVAs sobre as lanchas, sobre os jatinhos aí particulares. A reforma tributária está trazendo essa tributação para esse pessoal aí também, né? Eu queria que você falasse o que é o tal do IVA, né? Imposto sobre Valor Adicionado. Ele está dizendo aqui que ele é dual. No lugar desses tributos serão criados 2 tributos, que é esse... Exatamente, esses que eu falei anteriormente. Ele tem quer dizer, esses 2 tributos têm o nome também de IVA, é isso? Porque a gente está falando o seguinte, a gente vai Qual deixar é o tributo que a gente falou, né? Contribuição sobre bens e serviços. Isso. E a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Exato. Por que ele é dual? A gente está falando do Imposto sobre o Valor Adicionado. Então, por que ele é dual? Porque uma parte vai se concentrar na União, porque já é da União, e a outra parte vai se concentrar na União, porém vai ser repartido com os estados e municípios, que aí é onde dá... Tô entendendo melhor agora, inclusive. Porque, e só para explicar para as pessoas, né? No caso aí do CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Isso. Vai substituir IPI, PIS e COFINS. Ou seja, digamos que é como se fosse uma única guia, só um exemplo. Exato, não, mas é assim mesmo. Uma única guia vai recolher todos esses impostos. Exatamente. Que é IPI, PIS e COFINS. Só que esse dinheiro todinho vai para o governo federal. Diretamente porque é do mesmo ente, é da federação hoje já. Agora, o imposto sobre bens e serviços, a minha questão é a seguinte, que embora o ICMS, o ISS sejam recolhidos, ele vai ficar na mão do governo federal. Exatamente. Né? Primeiro vai para lá, para depois ser dividido. Aí é que tá a crítica. Qual é que vai ser o critério de repartição? O Estado vai dizer, não, eu sou mais pobre. O outro diz, não, eu sou pobre também. E o município também nesse sentido. Aí é que tá ainda, por isso que a gente fala aqui e enfatiza para todos que não é algo final. Porque não é algo batido martelo, ainda tem muita coisa. Por isso essa transição longuíssima. Aí a gente tá falando aí, estamos em 2010 anos praticamente para chegar ao fim da transição. Por isso, porque muita coisa ainda não foi dita. Vamos lá agora para o mais específico, né? Vamos lá. Onde vai haver sobretaxa, onde vai haver uma taxação maior, né? Sobretaxa sobre produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Isso aqui nós estamos falando de agrotóxico, né? Então eles serão tributados. Toda a questão da reforma é muito, muito importante a gente ver igual os itens, aquilo que não é o que imposto é fútil, vai ser aumentado, e né? o que não é fútil, considerado por eles, né? Aí vai ter essa sobretaxação. Porque também pensa, de onde é que eu vou zerar uma cesta básica e aonde é que eu vou aumentar? Sempre vão haver contrapartidas. E assim, é claro que ninguém vai proibir ninguém de beber uma cerveja e tal, mas a cerveja vai ter que pagar mais. Então, eles estão indo por os itens de luxo, que hoje já paga mais também. Incidirá sobre cigarro, Sim. Onde vai aumentar mais, né? Cigarro, bebida alcoólica, com possibilidade Sim. de ser estendido para alimentos e bebidas de risco ricos em açúcar. Que é o caso da Coca-Cola. Exatamente, os embutidos, tudo aquilo que for mais prejudicial à saúde vai ter uma tributação maior. Só que isso hoje já tem seus direcionamentos. Eu acho interessante porque assim, a pessoa ela se envenena se ela quiser mesmo, entendeu? Porque eu acho que alimento de modo em geral, aquele que é saudável, acho que tinha que ser menos imposto, porque todo mundo precisa comer. Aí a questão dos critérios para isso, né? Os critérios para isso que as indústrias vão ter que se virar nesse sentido.
Eu fico observando que assim, a nossa vida hoje está em cima dos ultraprocessados, né? E eu estou tentando sair deles aí, mas não é fácil sair não, porque para onde você vira tem um ultraprocessado e ali. Parece que é mais saboroso até. Pois não é? Então, Mas aí sempre pensando nas contrapartidas, vai se tirar de um lugar e vai se colocar em outro, como é hoje. Então, sendo bem claro, então não tem grandes mudanças favoráveis à população. Nesse caso aí, a questão é mais a simplificação mesmo. Eu estou vendo aqui que no caso, por exemplo, desses onde o governo vai cobrar mais imposto, esse dinheiro, parte da arrecadação será usada para manter a Zona Franca de Manaus, que é o lugar onde não se cobra imposto. Exatamente, é onde estão querendo mexer, mas que não estão achando que seja favorável. Mas porque ela já vem de muito tempo, né, com esse item, com esse benefício fiscal. Se você vende para lá, você tem essa redução, você tem esse benefício, lá fica condicionado a 4%, o ICMS lá também é menor, a alíquota, né, na Zona Franca de Manaus. Então eu acho difícil, já colocando aí meu parecer, que isso mude. É difícil mesmo. Vai ser muito difícil mudar isso. Eu acredito que não vai passar ilesa a Zona Franca de Manaus. Colocando insumos agrícolas que já se beneficiam, né? Sim, como eu falei. Com os 60% da alíquota, hoje. A base de cálculo reduzida. Talvez não entrará no imposto seletivo, nesse imposto aí que vai aumentar mais o imposto, né, sobre eles. O governo negociará em lei complementar a possibilidade de um imposto que incide sobre os agrotóxicos e os defensivos. É uma negociação que ainda vai acontecer. Então assim, a gente tem que mesmo que se preparar, mas o que eu falo para os empreendedores, gente, hoje, tá? O foco ainda tem que ser o hoje, não é querer adiantar que fiquem nessa ansiedade porque saiu o texto da reforma tributária e esqueçam como é que é feita a coisa. Ainda estamos ainda frente a ICMS, a PIS, a COFINS, ISS, cada um com a sua carga, com a sua tributação, com a sua destinação e o papel do contador para isso. Vamos aqui para uma outra questão, vamos só ver aqui, alíquota reduzida em 60% para os seguintes grupos, né, com cadeia produtiva curta e que seriam prejudicados pelo IVA não cumulativo. Então vamos lá: serviços de transporte coletivo e passageiro, ferroviário, rodoviário, urbano, semi-urbano. Mas nesse caso aqui haveria uma redução? Seria isso? Uma redução de imposto? Por exemplo, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoa com deficiência, medicamentos que você falou. Nesse caso aqui haveria uma redução do imposto. Exatamente, até 60% da alíquota. E isso prejudicaria o IVA por conta da arrecadação que não teria, né? Ou seja, o governo vai deixar de arrecadar imposto para baixar esses impostos. O governo, vocês podem perceber que toda vez que é feita alguma coisa em relação a benefício fiscal, ele vem com a explicação. Que quando deixa de arrecadar, ele vai ter que aumentar em outro lugar. Exato. Então, se ele deixa desses, é isso que eu tive até num estudo, participando de um estudo com um dos mentores, né, da minha parte tributária, em relação a isso. Tá, nós vamos reduzir aqui os medicamentos, toda essa cadeia, a parte de transporte. Serviço de saúde, serviço de educação. Exatamente. Equipamentos médicos também vão ter mais essa redução, mas em contrapartida ele vai tributar outras coisas. Produções artísticas também, jornalísticas, audiovisuais, todas teriam menos impostos, né? Exatamente, aí vai diminuir, lógico, a arrecadação do governo desses segmentos. Exatamente. É por isso que ele tem que aumentar em outros. A parte de serviços vai sofrer bastante. No caso onde seria zerado mesmo, né? Seria na cesta básica, que você já falou aí, né? Cesta básica nacional, que vai ser definida numa lei complementar também, tem né? muita coisa ainda para definir. Que atualmente cada estado tem a sua forma de cobrar, né? Medicamentos para tratamento de doenças graves, isso aí seria zerado. O governo está querendo zerar o imposto sobre isso, para ninguém pagar em cima de medicamento. Serviço de educação de ensino superior e ProUni, também o governo quer zerar, né? Porque facilita a vida de quem quer estudar, né? Exatamente. A questão é, se realmente fizerem, se essas destinações forem para ajudar a população, ok. Outra questão aqui outra alíquota zero de IBS e CBS também. Então, pessoas físicas que desempenham atividades agropecuárias, pesqueira,
Ou seja, é o pescador sozinho lá, o pescador individual. O produtor pessoa física. Pessoa física, né? Produtor pessoa física chamada. O que acontece hoje? Muito desse imposto do produtor é dado para quem compra dele. Então, é algo que a gente chama de diferimento. Então, assim, o ente, ele não diz para o produtor que ele vai recolher, mas ele elege quem vai recolher aquele que compra do produtor. Então, ele acaba majorando esse imposto. Então, o imposto vai para quem compra desse produtor. Exatamente. E aí, se eles vão zerar, vai dar uma diminuída, porque quem compra dele também vai ter que ter um benefício, né? Então, assim, nunca é sem contrapartidas. Sempre tem uma contrapartida. Porque o cara vai querer ganhar em cima do produtor lá, né? Exatamente. Então, alguém vai cobrar aí isso. O Estado vem e pega dele. É um ganhando em cima do outro. No caso, a federação, né? Que a gente está falando sempre do ente federativo. Não vai ter mais essa questão de o município vai criar o seu, o estado vai criar o seu e a União vai ser tudo junto. Agora a gente tem que ficar muito de olho nos critérios de repartição desses impostos. No caso aí de quem compra do produtor, vamos pegar aqui, no caso do produtor rural, pessoa física, ele está levando em conta o produtor rural, pessoa física, mas acaba também favorecendo o cara que compra, porque assim, veja só, no caso do produtor rural, pessoa física, a isenção do IBS e do CBS vale para quem tem receita anual de até 2 milhões de reais. Então é bom, né? Assim, pelo menos é um valor razoável, e aí vai ter um critério, né? Até quando vale a pena ser pessoa física, né? Porque depois vai para uma jurídica e... É verdade. Talvez vale mais a pena. Ele CPJ. CPJ, né? Exatamente. Aí o governo coloca essas coisas justamente para isso. Eu vou te dar uma isenção até determinado ponto, mas você tem vários outros critérios para você poder ter realmente acesso a essa isenção. Maravilha. Então aqui, livros continuarão com a imunidade tributária, ou seja, não paga imposto. Não paga imposto. Quem vende livro, no caso, né? Exatamente, Então as livrarias aí estão... A produção em si, né? Porque o governo vê como algo essencial, né? A educação, então tem esse critério de isenção, imunidade tributária que a gente chama hoje. Isso vale para os livros digitais também. Tem muita gente que não sabe. Alguma parte do livro digital também não é... Eu comecei a vender o meu agora também, digital. Pois aí tu tem que ter atividade lá no teu negócio para justificar isso. Mas como você ainda é MEI, né? Sou Quando MEI. você não for mais MEI... meus 2 livros já estou vendendo. Já tem que ter o critério lá para poder ter direito a essa isenção. Entendi. Enquanto não chega a outra. Regimes tributários favorecidos, manutenção da zona... Esse aqui é os que vão ganhar com a reforma, né? Sim. Então, manutenção da Zona Franca de Manaus. Que eu acho que essa daí ninguém vai abrir mão dela. O governo vai preservar ela aí. E do Simples Nacional, regime especial para micro e pequena empresa. Então, essa também não entra na reforma. Porque ele já é de fato uma unificação. Entendi. Porque já favorece. Exatamente. Realmente. Só que aí, assim, vamos ver como é que vai ficar os critérios de cobrança, né? Que hoje o Simples, ele unifica todos os impostos. E com a CBS, a gente está falando só de imposto sobre consumo. Aí é algo que ainda vai ser definido. É bom deixar claro para as pessoas, para não ficar achando, vamos falar de reforma, mas ainda não tem muita coisa definida, mas é exatamente por isso. Porque a gente está aqui pontuando um conceito chamado topo de funil, né? Ainda tem muita coisa para ser visto, mas não é por isso que é menos importante o que está sendo tratado. Regimes tributários específicos, combustíveis e lubrificantes. Sim. Tá dizendo, cobrança monofásica em uma única etapa da cadeia, alíquotas uniformes e possibilidade de concessão de crédito para o contribuinte. Nesse caso aqui, eles cobrariam só ou na origem ou no destino, isso seria? Exatamente. Né? Hoje a cobrança na parte monofásica, como o nome já diz, ele elege a ser responsável por esse recolhimento. PIS e COFINS acontece muito isso. Né? Que, então, assim, uma indústria, ela é responsável por recolher todo o imposto da distribuidora, da empresa do Simples, no caso,
para que isso seja já majorado para o consumidor final. A ideia é que depois dessa cobrança, o consumidor, por ser envolvido indiretamente nessa cobrança, possa ter crédito desses impostos. Hoje a gente tem do ICMS no estado através do nota legal, que muita gente não sabe, nem faz, quando pede o CPF na nota lá no supermercado. Aí a pessoa pode ganhar um prêmio lá, né? Ela pode ganhar, ela tem direito a uma parcela do ICMS daquele valor. É importante, então, colocar o CPF na nota, né? Hoje mesmo eu fiz compra, já pedi minha notinha. Agora sim, por exemplo, vamos só explicar. Tem que fazer o cadastro, vai abrir esse parêntese aqui agora. Vamos só explicar essa questão do CPF na nota. Por exemplo, eu botei lá o CPF na nota. Agora, como é que eu vou me beneficiar disso? Fazendo o cadastro no Nota Legal do Maranhão, no Viva Nota. E vai acompanhando igual isso é na secretaria, é no site da Secretaria de Fazenda? Pode procurar aí no Google por Nota Legal. Nota Legal. Faça seu cadastro CPF, crie uma senha também com o seu e-mail. E toda compra que você quiser vai gerando os créditos. A partir de R$20, R$25 você já pode... Aí o resgate acontece como? Pela conta fiscal e você manda para sua conta. Então, mas assim, eles transferem o quê? Transferem dinheiro ou você ganha um prêmio? O dinheiro. Eu vi que no Piauí, por exemplo, eles resolveram sortear brindes, né? A pessoa ganhava uma moto, Não, você pode participar de diversas formas. Você pode resgatar esse valor a partir de R$25. Então, assim, se você faz uma compra, vamos contextualizar. Se você faz uma compra de R$100, daqueles R$100, R$20 refere-se ao ICMS, daqueles R$20 você tem direito a um percentual de crédito. É tipo um cashback, digamos assim. Exatamente, digamos que é hoje na alíquota taxa de 1%, 0,5% a 2%, se eu não me engano. E aí você recebe aquele valor ali de cada compra que você efetuar. Certo. Então você vai juntando. Então quando é como esse espaço que vai ter meu lá na... Exatamente a sua conta. Eu posso transferir para minha conta corrente, né? Como você pode trocar por crédito de celular, como você pode abater no IPVA, e você concorre a sorteio se você tiver cadastrado. Tá, e às vezes e o que tem talvez de dinheiro lá... Você nem quer, a maioria não quer. Chega que você pega uma nota, não. Pois é. Então, isso aí a pessoa deixa de ganhar o dinheiro que é dela, né? Exatamente. Quem agradece é o Estado. Exatamente. Aí com a reforma tributária, já fazendo esse contexto, o que eles vão dizer aí, que ele está falando nesse último ponto que você colocou, de que, olha, a gente vai também criar uma forma... Crédito ao contribuinte. Exatamente, do contribuinte ganhar com isso, porque hoje só está aqui no Estado. Então ele vai fazer uma forma de o contribuinte a nível federal, por ele estar pagando imposto, também tem direito a esses créditos. Interessante. Serviços financeiros, seguros... Não deixem de pedir a nota fiscal de vocês a partir de hoje. A partir de hoje eu já estou sabendo disso. Eu não reivindicava também, tá vendo? Supermercado, farmácias... Mas eu já coloquei o meu CPF em vários lugares. Exatamente. Mas CPF na nota, eu digo sim, bota CPF na nota. Mas aí você tem que fazer o cadastro para poder resgatar. Mas o dinheiro deve estar lá, né? Mas ele expira. Tem, todo ano, né? Ele expira. É o semestre. Se der um semestre você não pegar o seu valor, ele volta para o Estado. Pensei que acumulava. Não, ele é acumulativo por um período, depois ele expira. Eu perdi uma vez R$10. Eu já perdi um bocado já. R$10 de crédito aí. Eu já perdi muito. Então lá, outros regimes tributários específicos. Então, serviços financeiros, seguros, operações de bens imóveis, cooperativas, planos de saúde e apostas também. Alíquotas específicas com tratamento diferenciado nas regras de credenciamento, aproveitamento de créditos tributários e da base de cálculo. A tributação com base na receita e no faturamento. Então, nesse caso aqui, eles vão ter um imposto diferenciado, é isso? Exatamente, uma forma de ser cobrada deles. Eu acredito que pouco é como eu lhe falei, não vai ter uma redução significativa. Vai ter uma simplificação. Então, se eu sou um prestador de determinado segmento, eu vou ter uma forma de ser cobrado aquele imposto. Que hoje, de acordo com a regra de transição, vai de 0,9% a 1%, né, acredito, sobre a receita. Mas tem outros impostos aí também em relação a lucro que ainda não foram tratados na reforma. E aí é que eles vão ganhar também nisso. A gente tem muita coisa ainda que... Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, criado para reduzir desigualdades regionais. Assim, eu estou vendo aqui que tem...
Aqui tem fundos também, fundos de compensação fiscal. Eles vão criar também vários fundos, né, dentro dessa reforma. Justamente por conta de alguns benefícios, de alguns zeramentos, de alguma redução de alíquota. Nesse caso aqui, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Sim. Ele será criado com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais. O aporte será feito pela União, a partir daqueles impostos arrecadados. Sim. Então, a União aporta 8 bilhões de reais em 2029 e 40 bilhões por ano a partir de 2033. Que é quando finaliza a transição. Então, olha aí, vai no caso aumentando, né, a contribuição. Exatamente, aí tudo vai depender dos critérios. A minha preocupação pessoal, Julimar, em relação à reforma tributária, quais que são os critérios de repartição para isso? Entendi. É isso que a gente tem que ficar bem de olho, porque é o que vai refletir na gente. Eu espero, lá na federação, eu espero muito que assim, eles estão calculando isso aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente envolvida que entende do assunto. A exemplo do Mauro Benevides, que é o cara que eu admiro demais. Ele é top. Ele, inclusive, eu tenho certeza que eles estão considerando de onde virão as receitas para cada coisa que está sendo colocada aqui, porque se não tiverem levando em conta isso, estamos ferrados. Cada segmento, exatamente, a necessidade de cada um, né? Exato. Que como cada um precisa para funcionar. Como é que eu contribuo em 2029 com 8 bilhões de reais à União e 3 anos e 4 anos depois eu tenho que contribuir com 40. De onde vem esse dinheiro? Então, exatamente. Agora sim, a gente também fala em relação à repartição, mas de certa forma, se bem organizado, a gente sabe que a gente está num país muito complicado a nível de corrupção, também vai dar mais transparência sobre o que os estados e os municípios fazem com o dinheiro. Exatamente. Né? Porque hoje a gente fala assim, o Brasil é um país rico, consideravelmente sim. Né? Tanto de forma natural como em forma de arrecadação. Mas é sangrado, né? Mas aí ele é mal administrado. Mal administrado. A administração pública lá não é boa, né? Ela é boa para ela, né? Pro contribuinte não. Mas assim, eu acredito que um ponto positivo diante de tudo isso é que vai ter essa transparência aí para onde é que está indo esse dinheiro de fato. Exato. E a necessidade dessa prestação de contas, que talvez é isso que também os estados e os municípios não querem, como você até iniciou falando a respeito da redução pode haver um questionamento de imposto, né? Da redução de imposto, muitos estados não querem reduzir imposto por isso, porque diminui as vantagens dele. É verdade, tem muita, por exemplo, uma Heineken que antes era Skin Cariol, né? É que se instalou aqui, o governo deu muito incentivo fiscal para ela. E tem, as empresas de lucro real e muitas do lucro presumido, que são essas maiores, ela tem regimes de tributações especiais. E aí eu não sei se os estados, a partir da reforma, teriam essa autonomia. A gente tem que saber se vai acontecer, porque a grosso modo não, essa autonomia vai ser toda pro governo federal. Porque assim, se a gente for olhar para a Constituição do Estado, ela dá uma autonomia para o Estado. Eu acredito que eles vão ter possibilidade de sugerir. Né? E essa prestação de contas deles vai ser mais efetiva. Vai ter que ser bem mais efetiva essa prestação de contas. Então, nesse caso aí, por exemplo, se o Estado do Maranhão quiser dar algum incentivo para uma empresa se instalar aqui, ele teria que conversar automaticamente com o governo federal. Exatamente. A conversa vai ficar mais estreita, as coisas. Entendeu? Não seria só o Estado. Exatamente, ele vai ter que ver, vai ter que todo mundo ser, como é que eu posso dizer, ele vai ter que ser muito vendedor. Exato. Sabe uma coisa que eu acho ideia. Que, em parte, eu acho que essa concentração no governo federal, em parte eu acho ela positiva, sabia? Porque eu lembro de um tempo atrás, quando a gente tinha aqui, por exemplo... Sim, foi o que eu acabei de colocar aqui. O Banco do Estado do Maranhão aqui. Sim. Que tinha desfarra, não era brincadeira. Exatamente. Cada estado tinha o seu banco. Aí, daqui a pouco o banco quebra. Eu acho que isso vai ser positivo no sentido de... A gente tem um ponto colocando claro. A reforma vai concentrar todo o valor arrecadado na mão do ente federativo, né, da federação, da União.
A gente ainda não sabe os critérios de repartição, o que pode gerar exatamente esse desconforto e o que tem gerado críticas na reforma, né? Mas em contrapartida eu vejo como positivo, porque o Estado ele vai ser o governador, no caso, vai ser realmente administrador. Exatamente. Tudo bem, eu quero trazer isso para o Estado, mas convença o governo dos prós, dos contras, me apresente uma proposta para me ver a viabilidade de recurso e depois me preste conta do recurso empregado. Exatamente, porque pode dar mais transparência para exatamente, então coisa. Assim, eu nunca gosto, Julimar, quem já me segue, quem já me conhece, nunca me vê colocando só um X da questão. Eu sempre gosto de analisar os dois lados. Então, para esse lado, eu me sinto mais confortável em ver que vai ter essa prestação de contas mais efetiva. E como um próprio governador, não me recordo agora, falou, num podcast mesmo, da importância de dizer para o presidente, ou então para a parte de federação, olha, quais são os objetivos disso aqui. Exato. Então, assim, governo, me ajude a tirar as pessoas da situação de rua. Mas onde é que você quer trabalhar isso daí? Como é que vai ser o processo? E não é só me dê aqui o dinheiro para tirar as pessoas da rua. Me fale do teu projeto. Porque assim, hoje, por exemplo... Porque tudo isso quem vai pagar é a arrecadação. No fundo o dinheiro vem. Exatamente. Mas você precisa justificar para que então, é o dinheiro. Então, assim, a reforma tributária, ela vai exigir dos governadores realmente ser verdadeiros administradores. Igual você, hoje a gente gerencia nosso negócio, os empreendedores, os governadores vão ter que gerenciar da melhor forma o Estado. Isso é verdade. Então, para esse lado aí é bacana. Eu também acho. Eu acho que vai ser bacana aí. Vamos ver aqui fundo de compensação de benefícios fiscais. Terá um fundo, né, fundo de compensação para os benefícios fiscais. Então, aqueles benefícios fiscais vai ter um fundo para poder bancar aquilo ali. Então, exatamente, para ter também um limite aí, fundo, que eu estou entendendo. Fundo com recursos da União que garantirá benefícios fiscais já concedidos pelos estados até 2000. Isso aqui ele já vai bancar a transição, né? Exatamente. Até 2032. Então, benefícios fiscais já concedidos pelo Estado. Então, o Maranhão já tem alguns benefícios que ele já concede aqui, então ele vai consolidar. Quanto é que custa isso? Exato, porque você vai perceber que assim, a parte da federação vai ser resolvida em 2027. Exato. Então, de 2027 até 2029, que é quando começa a parte estadual, e essa transição vai até 2033, eu tenho que garantir o que já existe. Por isso a criação desse fundo é muito importante. Aí está dizendo aqui o seguinte, que em 2028, esse fundo de compensação de benefícios fiscais, ele chegaria ao ponto máximo, que é de 32 bilhões de reais. Posteriormente, os recursos vão caindo, né, à medida em que a reforma entrar em vigor, né? Exatamente. Tipo assim, para não desamparar o que já existe. Então, algo... Julimar, que está sendo muito cuidadoso, muito criterioso. Porque imagina quantos benefícios cada estado dá a uma empresa multinacional, a uma empresa do lucro presumido. Agora mesmo eu estava fazendo um estudo sobre a floresta de eucalipto, né, os benefícios fiscais que tem no Maranhão para isso aí, os benefícios fiscais que tem no Piauí, a venda de um estado para o outro, o que cada um diz, o produtor lá na ponta. Então, assim, são muitas coisas para serem tratadas, né? Mas a grosso modo eu acho muito válido esse estudo e essa percepção da população em geral agora. Uma coisa que só para indo para o aspecto político, uma coisa que muitos não entenderam, muitos não entenderam. Eu vou pegar aqui o bolsonarista raiz, ele não entendeu porque que a maior parte da bancada que apoia o Bolsonaro votou a favor do governo. Aí teve um deputado lá que subiu todo cheio de raiva, dizendo assim, eu vou falar aqui o nome de todos aqueles que foram contra o nosso ex-presidente. Aí falou o nome. Quando na verdade ele nem estudou a proposta, não sabe nem do que se trata a reforma tributária. Aí teve um deputado lá, por exemplo, um desses que é contra só porque é bom ser contra mesmo, né? Sim, sim. Ele disse assim, se o PT é a favor é porque a gente tem que ser contra.
ele não leu nada, não leu uma linha dessa proposta. Aí é onde eu falo muito disso no erro, né? Exatamente. Onde está a questão de olhar o candidato e não a política. Aí nessa então hora você aqui, tem que ter muito juízo de valor nesse sentido, exatamente. muito filtro, muito discernimento, para não falar besteira. Ó, transição, falando da transição, a transição dos tributos, são 13 horas já, né? Uhum. Transição, Conversa né? boa é assim, vai passar rápido. Transição dos tributos antigos para os novos, começa em 2029 até 32, né? Isso, na verdade, os federais começam em 2027. É isso. As alíquotas serão equivalentes às seguintes proporções das vigentes em cada ano: 90% em 2029, 80% em 2030, aí vai caindo. 70% em 31, 60%. Nesse caso aqui é o governo federal que banca, né? Ele Exatamente. vai bancando até entrar Exatamente. no trilho, né? Uhum. Ele vai criando esses fundos, tipo assim, olha, o que é da minha parte eu me garanto, e o que é da parte dos estados e municípios eu vou criando fundos para poder fazer essas reduções. Que em relação ao ICMS vai ser de 10 percentuais a cada ano de transição. Ó, sobre a desoneração da folha, né? Caso uma eventual criação de mais empregos com a desoneração da folha e alguns setores da economia resulte em maior arrecadação, esse aumento deve ser usado para reduzir a tributação do consumo de bens e serviços. Então, vamos traduzir aqui. Nesse caso, digamos que o emprego com carteira assinada, ele aumente. Isso aí faz com que aumente também a arrecadação, né? Exatamente. E dá para... Exatamente. Um dos critérios da desoneração é esse. Tem que aumentar a receita, exatamente. Né? Todo critério é como eu falei, todo critério de benefício fiscal, ele tem como visão a maior arrecadação. Por que se eu estou dando redução, por que maior arrecadação? Porque eles geram as contrapartidas. Uhum. Então, assim, eu estou dando benefício aqui, mas eu estou meio que indiretamente cobrando ali em outro segmento, cobrando ali em outro setor, e as pessoas meio que não estão sentindo bem isso aí, por isso que tende. Mas também tende a aumentar a arrecadação no sentido de que as pessoas começam a declarar mais. Entendi. Então, se eu tenho um maior benefício fiscal, ao invés de eu declarar só 20, eu declaro 50. Então, assim, mesmo que eu não sinta tanto o imposto, mesmo que esse governo reduza, ele está tendo mais dinheiro. E cá para nós, assim... É igual uma empresa, fazendo uma analogia, igual uma empresa que faz uma promoção. Ela pode não estar ganhando muito, mas ela está tendo mais volume de caixa. Uma coisa que muitas vezes... quem fez essa análise foi o Ciro Gomes, e eu acho que ele tem razão, porque muitas vezes a gente viu aí algumas mudanças na legislação que acabaram prejudicando o poder de compra das pessoas, porque ela está recebendo menos salário. Uhum. Quando você recebe um salário menor, você não tem poder de compra, logo o dinheiro não circulará com a mesma velocidade. Exatamente. E isso fará com que empresas quebrem. No giro geral assim do dinheiro, fará com que empresas não sejam abertas, que indústrias fechem as portas. Então, o governo precisa criar um ambiente em que as empresas elas valorizem o trabalhador também. Exatamente. Eu acho que se esse texto já foi aprovado em grande parte, ele seguir, quem vai ganhar quem vai ganhar realmente com isso é as empresas. Com certeza. Porque já vai simplificar o processo do imposto. Agora, o que precisa também ser feito? Dados mais incentivos para essa geração de emprego. Também acho. Aonde o pequeno empresário possa ter ali, a um determinado limite de faturamento, um benefício, ele possa ter mais acesso a um crédito com taxas de juros menor, que acontece aquilo que você falou, que esses fundos também beneficiam as pequenas empresas. Com certeza. Que é quem garante mais, quem emprega mais no Brasil a microempresa e empresa de pequeno porte. E em parte, eu acho que inclusive isso pode acontecer, porque hoje, falando bem sincero, esse Simples Nacional não é um benefício fiscal. De certa forma, ele dinamiza, ele simplifica, mas ele hoje já está num ponto que ele está onerando muito a produção das pequenas empresas. E assim, o que eu vejo é que o governo agora, o governo federal, principalmente agora, ele vai enviar o orçamento para o outro ano, com certeza o orçamento vai maior, né? Porque do governo passado para cá,
tiveram que fazer uma emenda na Constituição para poder garantir o orçamento desse ano. Então, possivelmente, eu estou falando inclusive que o governo do Lula vai começar de agosto para frente, porque a gente vai ver aí o Minha Casa Minha Vida. Quando o próprio governo injeta dinheiro na produção, eu acho que aí começa a mexer com a economia de um modo diferente, porque as empresas vão construir, empresa privada vai construir residencial e vender para o próprio governo. Sim, porque como cliente o governo quer um dos melhores. Exato. Então, muitos residenciais vão aparecer, muitas empresas vão ser cadastradas para poder desenvolver o trabalho. Mas é isso que pra economia girar, né? Feito. É isso que tem que ser feito. O que é muito dos meus questionamentos é que muito ferrovias, rodovias, muito se é arrecadado e não é distribuído. Então, assim, hoje você chega num banco de fomento, uma empresa pequena, ela não tem acesso a esse crédito, exatamente, que é direito dela. Com uma alíquota, com uma taxa de juros menor, é direito dela. Então, a partir do momento que o governo começa a movimentar, eu sou a favor disso, para melhorar a parte privada também. Com certeza. E aí é onde as empresas precisam se organizar. Aí é onde eu acho que nessa hora, para que o investimento nas empresas aconteça, porque a gente tá, você que está dentro aí, que mexe sabe do caixa de muitas empresas, sim, de Caxias, por exemplo, você sabe exatamente que nós estamos à beira de uma crise das empresas também, porque muitas estão devendo e não conseguem crédito, porque o juro está muito alto. Aí é onde eu sou a favor de que o Banco Central não esteja no comando da economia. Eu falo o Banco Central da forma que está, eu falo, sim, da forma da independência que foi criada, porque os caras que estão lá são donos de bancos. E eu acho que assim, por serem donos de bancos, eles deviam entender isso aí, mas eles não estão entendendo, sabe por quê? Eu vou dar o checkmate aqui para as pessoas. É porque com o juro alto, o banco ele pega o dinheiro dele e vende ou compra papéis do próprio governo. Para o quê? Para ser remunerado com a taxa de juro alto. Então, quem ganha? Só os bancos. A população não vai ganhar nada, e nem as empresas. Eles não estão preocupados com a... Por isso que eu acho que o governo tem que trazer de volta o Banco Central para o comando do governo federal. Tem que ter todo um estudo que favoreça as empresas. Exatamente. Porque se fala muito, a gente não pode aumentar muito o salário, isso vai ter o reflexo. Tudo bem, mas no final quem paga a conta é o empresário. É verdade. Então, se ele tem condições, assim, tanto na parte tributária como na parte financeira, acesso ao crédito, simplificação de impostos, benefícios fiscais, ele tem condição de pagar mais do que um salário para um colaborador. Com certeza. Então, a questão tem que vir daí também. Tem que ter esse suporte. Eu defendo muito esse suporte de ter uma simplificação de impostos, um acesso à negociação também com juros não tão absurdos. Porque a gente está falando que o Banco Central tem isso, mas o governo também tem. Quando a gente vai fazer uma atualização de dívida de um pequeno empresário, bote aí, ele tem uns 60 meses aí para pagar e não paga tudo. Mas vamos lá, vamos nos colocar no lugar do governo federal. O governo federal tem o Banco do Brasil. O Banco do Brasil... Você acha que o Banco do Brasil vai botar um dinheiro a um juro baixo? Não, se a taxa de juro do Banco Central está alta, não principalmente vai. Um banco de economia mista não como é o Banco do Brasil. Ele não vai fazer isso. Que ele tem participações de pessoas, de entes privados, para poder ter aquele retorno. Exatamente. Né? Então, eu acho que aí... Por isso que agora a campanha está muito boa para o Campos Neto ser demitido. Tem que ser logo, visto, né? Dos dois lados isso daí. Kessia, nós estamos chegando aqui ao final. Eita, a conversa é longa. Se a gente fosse entrar bem na seara do Banco Central. Pois é. O Banco Central eu estou torcendo para aquele camarada ser demitido, sinceramente. Vamos só falar aqui rapidamente do IPVA, né? No caso, o IPVA seria reduzido, o IPVA? Não, no caso vai aumentar a tributação, né? Vai aumentar em cima do IPVA, né? No caso dos que não são tributados ainda. Sim. No caso, quem tem lancha, né? Exatamente, que hoje é IPVA verdade. Zero. Então, no caso aqui, jatos e helicópteros. Exato, tudo de particulares. Jet skis, táxi aéreo. Eles estão vendo uma forma disso não refletir na aviação comercial, né? Então, assim, de não gerar impacto nisso daí. Para não aumentar mais ainda o que hoje a gente já paga muito caro. Heranças e doações. Teria que pagar mais também? Quem tem herança? Eles estão dando uma forma de aumentar aí os impostos sobre transmissão.
Então, muito do que é feito, do que é falado hoje, que hoje está no teto de 8%, eles querem chegar a 25% aí. Um professor meu até questionou sobre isso. IPTU pode aumentar? Pode ser que aumente, né? Pode ser que aumente. Com a reforma, pode ser que aumente. Eu acho que também pode aumentar a iluminação pública também, né? Eles vão procurar nesses segmentos aí, nessas taxas, né? Hoje a transmissão, né, de energia elétrica, a transmissão da parte das heranças, né? Como você bem colocou, que hoje a gente tem o ITCMD, o ITBI. Sim. Eles estão estudando bem aumentar essas alíquotas, que hoje está travado em 8%. Me parece que até o imposto territorial rural, o imposto é pequeno, né? É? Tem que aumentar aí também, eu acho. Eles vão fazendo coisas assim que não sejam só em relação à alíquota em si, mas uma base de cálculo. Sim. Até aqui eu consigo te dar um benefício, mas a partir daqui eu já não consigo. Coisas que talvez não, a gente tem que ser mais objetivo, né? Hoje, se você tem uma tributação além de determinado fator de renda isento, eles vão começar a repartir isso daí para a partir daquele ponto não ser mais isento. Uhum. É essas jogadas que vão ser feitas. Tem muita coisa ainda para ser debatido. Principalmente teve alguns pontos que entraram de última hora lá também, e que esses aqui é que vai dar dor de cabeça para ser, por exemplo, eu vou só listar. Sim. Só para a gente fechar aqui, né? Pontos que foram incluídos de última hora que jogaram a bomba para o Senado, a batata quente para o Senado, né? Na hora. Autoriza estados e o Distrito Federal a criar tributos locais sobre produtos primários e semi-elaborados até 2043, que é digamos assim, o final da transição, né? Sim. Então, ponto também que entrou de última hora, ampliação da imunidade tributária para igrejas. Ou seja, as igrejas não estão querendo pagar imposto. Aí entrou de última hora isso aqui, eles estão decidindo se cobra ou se não cobra das igrejas. Hoje só há tributação de 1% sobre folha de pagamento. Das igrejas? Isso. É pouco, né? Dos órgãos e dos templos, né? Uhum. Religiosos. Inclusão de setores com alíquota reduzida de 60% do IVA. Retomada do programa emergencial. Retomada do programa emergencial retomada do setor de eventos. É o PERSE, na verdade. PERSE, exatamente. Obrigatoriedade para que o ministro da Fazenda compartilhe informações, inclusive protegidas por sigilo para o Senado, para que o Senado calcule as alíquotas de referência. Fundo de compensação dos benefícios fiscais. Aquilo que a gente falou da transparência. Aí o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais também entrou para eles decidirem, eu acho que é o percentual, o tanto de dinheiro que vão botar nos fundos, né? Exatamente, como é que vai ser feito esse retorno aí para cada estado, porque cada estado hoje delimitou seus benefícios, né? E como é que eles vão estudar isso para ser integrado? Para não perder dinheiro também. Gente, não vai ser fácil essa questão. Não vai não. Demorou 30 anos para sair um texto. A transição vai ser se eles não revogarem isso aí também, né? Que eu ainda não tô otimista de que vai ser para esse prazo, não. Aí, Ingrid, um abraço aí para você. Obrigado por estar aí na nossa audiência. Está perguntando aqui. Tá, excelente condução. É importante deixar aqui que com essa reforma nós mulheres tivemos uma vitória, a redução do preço dos itens femininos, que vai acontecer, isso mesmo? Está sendo estudado. Ainda não está definido, ainda não está definido. Que é justamente onde entra, que falaram em relação às fraldas, aos absorventes. Era taxado como itens de luxo. Exatamente, está no estudo da proposta colocar ele dentro daquela cesta básica para ter direito à alíquota zero. Por enquanto não está definido. Ainda não está definido. Tá vendo aí? Gente, não dá pra cantar vitória em nada em relação à reforma tributária. Não vamos cantar vitória da hora, tá? Eu acho justo, né? Porque mulher tem muito gasto, mas ainda não é fechado. Ela tá perguntando exatamente isso. Você acha que será o fim da taxa rosa? Gostei, Ingrid, um abraço. O corretor Midas, tá? Acho que é toque de Midas, E o imposto sobre grandes fortunas? Não foi tratado na reforma tributária. A reforma tributária, ela está mais voltada para os itens de consumo. E o imposto sobre grandes fortunas, ele tem a ver com o imposto de renda,
Quem vai tratar isso é o imposto de renda, que ainda não entrou na brincadeira. O texto anterior ainda do ex-ministro Paulo Guedes falava muito do imposto de renda, dessa parte aí, mas esse ainda não temos ainda sobre grandes fortunas. Até porque tem que estabelecer o que é essa grande fortuna. É 10 mil, é 20 mil, é 30 mil? Tem que saber mesmo. Tem que saber o critério. Mas na própria... veja só, por isso que é importante o candidato apresentar uma proposta. Exatamente. Durante o período eleitoral, só quem apresentou um plano de desenvolvimento para o Brasil foi o Ciro Gomes. E lá ele dizia, grandes fortunas são aqueles que ganham acima de 20 milhões de reais. Se você ganha acima de 20 milhões de reais, você é considerado uma grande fortuna. Aí tem que ver os critérios. É a pessoa física, Exato. É a pessoa jurídica, Exato. A distribuição de lucros, prolabore. Que fortuna é essa? 20 milhões em quê? Em patrimônio, em bens. Exatamente. Tem que saber onde é que tem que ser essa tributação aí. Porque hoje no imposto de renda, se você coloca um patrimônio, aquele patrimônio efetivo ele não é tributado. Não, mas qual é o argumento dele? Se você tem 20 milhões de reais, significa que você tem que pagar imposto. Porque hoje não paga. Essa é a questão dele, né? Que é nesse sentido que ele estava dizendo. Aí tem que ver em que ponto seria essa tributação, né? Remédios de Souza, que deve ser da CDL, né? Boa tarde, Kessia Reis, próximo atuante. Um abraço, muitas informações, esclarecimentos. Sempre dando publicidade de informações e esclarecimentos pertinentes à sociedade. Vamos fazer algo aí depois bacana também com o CDL, tá? Estou só esperando. O IGF, eu não sei, eu não conheço essa sigla. O IGF é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Pronto. Está dizendo que o IGF foi criado em 88 e até hoje não foi regulamentado, por isso não pode ser aplicado. Exatamente, já está naquele critério lá que eu te falei dos primeiros testes da reforma tributária, que tem mais de 30 anos, não é só 30. Pois é, tem que entrar mesmo, eu acho que tem que entrar. Mas eu acho que isso está dentro da regulamentação do imposto de renda, porque ele ainda está naquela discussão sobre a distribuição de lucros. Hoje a distribuição de lucros comprovados não é tributada de forma alguma, é isento. Então é isso aí também que tem que ser revisto. Que hoje no Brasil é visto como um benefício fiscal distribuir lucros. Entendi. Então, quer dizer, nesse caso teria que decidir se cobra depois que a empresa produziu ou se... porque assim, hoje a gente já tem... Ou em cima do lucro e dividendo, né? Exatamente. Hoje na empresa a gente já tem a tributação sobre o faturamento bruto, em regimes como Simples Nacional e Lucro Presumido. O único que tributa das duas formas, tanto do faturamento quanto do lucro, é as empresas de lucro real. Então isso eu estou falando de pessoa jurídica. Então, se tem um empresário que ele acumulou lucro, digamos que ele teve um lucro ali de 100 mil reais na empresa dele, e ele pegou 20 mil reais desse lucro, esse 20 mil não é tributado diretamente a nível de pessoa física. Eu acho que assim, o que você acha de cobrar lucro de dividendo? Porque hoje não é cobrado, né? Que a pessoa que ela ganha lá na bolsa, tá? ou ganha um papel do governo, ela não, por exemplo, vamos pegar aqui, para mim eu acho que foi um escândalo aquilo ali. Como é que é? Pronto, lucros e dividendos pagos pela Petrobras. Eles ganharam mais de 20 bilhões de reais e nenhum pagou imposto. Porque a repartição de tributos não é. A repartição de lucros ela não é tributada no Brasil. Eu acho que o primeiro critério aí, antes de decidir se é bom ou se é ruim, é a organização dessa primeira parte. O que não é muito cobrado? Uma contabilidade dessas empresas. Então, o que o próprio governo faz por muitas vezes? Ele permite que haja uma presunção. Então, olha, você pode repartir até 30% do teu faturamento. E você também pode repartir além disso, se você comprovar a contabilidade. E é cobrada essa contabilidade muito pouco. Então, eu acho que antes de decidir a tributação sobre o lucro, teria que ter mais rigor no critério de fiscalização até chegar nele. Assim, quem ganha... eu acho que tem que ser mais... Hoje nosso imposto ele é progressivo ou é regressivo? Progressivo. É progressivo, né? Eu acho que ele tem que ser...
essa coisa tem que mudar, né? Porque quem ganha menos tem que pagar menos. E quem ganha mais tem que pagar mais. Hoje está pagando para praticamente todo mundo igual. Tá todo mundo Por isso igual, que a né? reforma tributária está muito nesse volume, porque os principais impostos que onera mais é o imposto sobre consumo. Então, aquilo que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga sobre o arroz, é o mesmo que quem ganha 10 mil reais paga sobre o arroz. E isso é que é injusto no nosso país. Não é nem tanto o imposto de renda, os mais injustos são os impostos sobre o consumo. Exato. E é isso que a reforma tributária está querendo mudar, e é por isso que ela está sendo tão questionada. Agora, então é por isso que ela também tem que ser tão avaliada. Mas só para tirar essa dúvida aí, é fácil para o governo cobrar em cima da proporcionalidade da renda, no caso do consumo? Porque não dá para saber se o cara que vai comprar uma televisão, se ele é rico ou se é pobre, exatamente, entendeu? É bem difícil. É difícil também, né? É bem difícil. Eu tô pensando... É por isso que eles precisam simplificar, né, como eles estão falando, é aquilo que a gente conversou durante todo o podcast, e também procurar essas reduções para ser um pouco mais justo e melhorar a parte da renda. É por isso que eu acho, é uma outra reforma. É por isso que eu acho que, assim, para ser justo, você teria que cobrar imposto sobre o patrimônio da pessoa, porque aí você pega ela lá na origem mesmo, né? Em vez de deixar para cobrar no consumo. Nos países mais desenvolvidos. E lucro e dividendo. Pronto. E aí você matava a charada. Nos países mais desenvolvidos, o critério é a renda. Exatamente. Lá nos Estados Unidos tem a tributação também, tanto sobre o que você fatura, sobre o que você lucra, né? E sobre quem é a tua renda. Quem é que manda no jogo é quem ganha mais. Quem ganha mais, tributa mais. Quem ganha menos, tributa menos. Aí já seria um outro momento para falar só dos impostos sobre a renda. Esquece, obrigado. A gente até passou um pouquinho aqui, né? Porque o assunto é longo. É longo, é denso, dá margem para críticas, dá margem para a gente também não. Então, como eu sempre falo, nem me cobro, Julimar, em saber 100% disso, que eu nunca vou dar conta. Não dá. Ainda bem que hoje lá no escritório, na Acelera, a gente trabalha com robozinhos para poder dar esse retorno. Porque, como eu falei, gente, também tem que se focar no hoje. Ainda está valendo as mesmas coisas. Antes de você fazer o seu fechamento, deixar o seu recado lá para a Acelera, né? Lá para a Acelera, eu quero só agradecer aqui o Instituto Cuidar. Deixa eu ver aqui, eu vou até tentar mostrar aqui também uma ação que o Instituto Cuidar realizou, porque o Instituto Cuidar, só destacar que o Instituto Cuidar está... Da Silvia. Da Silvia. Beijão, Silvia, do grupo de mulheres empreendedoras. Exatamente. E o Instituto Cuidar está localizado ali na Avenida Central, na loja 7, em frente à UBS do Piquezeiro, e você pode acessar, é fácil de encontrar o Instituto Cuidar, e eles fizeram uma ação muito legal esse final de semana. Vou mostrar aqui, vou capturar aqui a tela para você ver um pouquinho aqui do vídeo, enquanto eu vou falando aqui, né? Pronto, aqui. O Instituto Cuidar realizou essa ação, que foi um alongamento. Lembrando que o Instituto Cuidar faz parte do projeto Empresa Amiga da Saúde da Mulher. E eles realizaram um alongamento ali na Praça Dom Luiz Marialim, reuniu várias mulheres lá para poder fazer esse trabalho. Parceria com o PMM, Programa Mulheres em Movimento, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Então, empresas que fazem parte do projeto Empresa Amiga da Saúde da Mulher, elas desenvolvem ações em prol, para promover, né, incentivar as mulheres a saírem do sedentarismo, e o Instituto Cuidar é uma dessas empresas que ajuda aí as pessoas a saírem do sedentarismo, se movimentarem, se mexerem. Tá aí o pessoal dançando, e foi bem cedo, viu? 7 horas da manhã, todo mundo já estava lá no sábado. Eu vi o projeto, foi bacana. Foi legal, viu? Então, você que ainda não conhece o Instituto Cuidar, você tem esse lado também preventivo, né? Você tem esse outro lado que é o cuidado já com a saúde também, por meio do acesso a planos de saúde, médico e odontológico, tá? Então, sempre com carências reduzidas. Um abraço à Silvia. E a Silvia, eu acredito que ela vem essa semana, talvez quarta ou quinta-feira, aqui para a gente bater um papo e saber o que é que mudou também, o que temos de novidades aí no Instituto Cuidar, certo?
quero falar rapidamente do livro A Nova Televisão Regional. Vou só lembrar aqui que por meio desse QR Code aqui, você que está em casa aí nesse momento, pode apontar para esse QR Code, você vai direto para um curso que eu gravei, está lá na Hotmart, tá? E também para o livro, neste outro QR Code aqui, você vai direto para o livro A Nova Televisão Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Lembrar que o livro A Nova Televisão Regional está também já na Livraria Cultural, ali ao lado da Unifacema, você pode comprar lá o livro. E o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé também já está lá na Livraria Cultural, no Memorial da Balaiada e também na Livraria Graúna. Então você pode já adquirir os 2 livros lá, ok? E já em breve, fé em Deus, aí virá também mais outro livro. Então vou começando a já elaborar um outro livro. Em breve já teremos um outro, tá? Muito bem. Kessia, eu quero agradecer você por ter vindo aqui, né? Você faz parte da Acelera, né? Explica para as pessoas o que é a Acelera, né? Eu gosto de brincar que já não é mais história de contabilidade. O pessoal acha que é empresa de motocicleta, né? Acelera. Pois é quase isso. Então eu gosto de brincar que já não é mais empresa contábil, já é a Acelera, a gente está pegando já esse feeling aí de muitos, né? Mas a Acelera é uma empresa contábil, é a Acelera Inteligência Contábil, o nome completo. E aí nós estamos localizados na Avenida Alexandre Costa, ali no prédio no edifício Vila Nova, bem em frente à Pizza. Estamos no primeiro andar e é uma empresa mesmo voltada, a gente está com uma segmentação bem bacana com os institutos tributários. Então a gente está sendo uma empresa contábil aí voltada para ajudar o empresário a pagar imposto dentro da lei e a também ter uma contabilidade mais próxima. Ou seja, qualquer empresa, isso? Qualquer empresa pode procurar vocês. Qualquer segmento pode procurar a gente. Nós somos especialistas em CNPJs. Do MEI para cima. Sim, a gente tem um plano que é o Acelera MEI, que é um plano mensal de recorrência de suporte aos microempreendedores individuais. Olha só, então você que é MEI, você que é empresa de pequeno porte, grande empresa, né? Exatamente, a gente trabalha bastante com o segmento aí, quem fala mulher, né? Então a gente tem essa pegada bem para ajudar as mulheres empreendedoras, fazemos parte do grupo. Então a mulher que se identificar com a Kessia empreendedora, a Acelera vai ser muito bem acolhida. Tem uma menina que ela tá, inclusive conheci ela no Ana Paula, se não me fala. É Ana Paula, exatamente. Ela é ali pertinho de ti. Ela tem uma loja de joias ali na avenida. E ela, vou até falar para ela procurar. Dica, a gente dá aquelas muitas mulheres têm procurado a Acelera por se identificar com a contadora. Que ela faz o trabalho contábil, mas muitas falam, é bom saber que tem uma contadora, se identificam mais por ser mulher, então a Acelera tem esse segmento mais assim também para atender o público feminino. Muito bom. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Obrigada, muito obrigada. Sempre que precisar, estamos à disposição. Acelera aqui, eu representando a Acelera, para falar de contabilidade de uma forma mais clara, descomplicada para a sociedade. Pois obrigado, Kessia. E a gente volta amanhã com mais um Pantheon Cast, né? Só lembrar que eu fiz agora uma camisa aqui, né? Chique demais. Camisa aqui do Pantheon Cast, para a gente publicizar ainda mais aí o trabalho, né, do já nas cores da Acelera. Pois é. Também é a mesma coisa, então, trabalha bem esse roxinho. Então é isso, gente. Um abraço e até amanhã com mais um Pantheon Cast. Até.